a nossa mediadora por isso, porque ela é uma senhora professora que sabe comandar o espetáculo. Então, vai lá, Paula. Então, Richard, pode começar a gravar. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo à live do Movimento de Longevidade Brasil. Todos aqui estão muito felizes de se reencontrarem, né? Esse é o grande objetivo da live, o pessoal se reencontrar nesse momento de isolamento social, onde o pessoal está triste, né? E falta esse acolhimento. Então, a live que o movimento está preparando é justamente para isso, para as pessoas assistirem, sentirem aquela felicidade de reencontrar as outras pessoas, sentirem a vontade de falar sobre algum assunto que queira, né? E a dona Carlota, criadora, né, e gerente do grupo, né, do Movimento Longevidade Brasil, está aqui para falar um pouco e tem convidados também para convidar nessa live. Mas vamos entender primeiro o currículo dessa senhora, que é muito poderoso. Vocês sabiam que a dona Carlota, ela é engenheira civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro? E ela é mestre em planejamento de transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. Sim, e não parou por isso, não. Ela também é doutora em engenharia de produção pela COP UFRJ, uma das maiores instituições aqui do nosso Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, né? Ela trabalhou em empresas públicas e privadas, em projetos de grandes obras de infraestrutura de transportes, encerrando sua carreira, hoje aposentada, como profissional, membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra. A dona Carlota é tudo isso aí. E hoje, aposentada, ela criou esse grupo de movimento para quê? Para as pessoas de maior de 50 anos empreenderem e continuarem a vida, né? Porque vocês estão só na metade da vida de vocês, não é isso? Minha gente, Então, tem muita coisa ainda para fazer. Então, eu vou dar a palavra agora para a dona Carlota, que ela vai chamar os seus convidados. Dona Carlota, fala aí, dona Carlota. Oi, gente. Depois dessa história toda, olha, o que mais dá prazer é encontrar vocês e poder falar do Rio. Eu acho que a nossa proposta de Movimento Longevidade Brasil, ela começou muito bem no Rio, aí foi se dispersando, e agora a gente voltou criando esse núcleo Longevidade Brasil Rio. E para falar do Rio, ninguém melhor do que Paulo Protásio. Esse homem é um ícone nosso, porque além de ser louco pelo Rio, é um cara que entende de Rio. E se a gente está querendo construir um Rio de mãos limpas, solidariedade e criatividade, é essa a proposta de trazer o Paulo para ele falar desse Rio que a gente tanto ama e que a gente quer fazer alguma coisa por ele. Paulo, a palavra é sua. Peraí, agora vocês falaram, agora eu não sei como que eu salvo esse som do Paulo. Não, o Paulo que vai apertar Paulo que vai salvar o som, tá falando, pode falar. Né? Boa tarde, gente. O que você reparou? Foi muito divertido esse início. Eu queria estar numa reunião com vocês de sala fechada. Imagina, a sala aberta, todo mundo ouvindo a mesma coisa. Eu não sei o que a Carlota tem na cabeça, mas ela pediu para eu falar do Rio de Janeiro. E eu não posso não posso me negar a fazer um exercício com vocês. E eu vou fazer um pouco mais se a gente começar a fazer disso uma conversa. Mas vamos dar um ponto de partida.
Eu acho que o movimento, seja da longevidade a nível Brasil, que é uma ideia que ela desenvolveu, e eu assisti o nascimento disso, porque eu cuidei do bebê na fase inicial, eu acho que ele é mais do que bem-vindo, ele é necessário. Há uma enorme importância para que a gente possa ter realmente um país que esteja percebendo o que é o valor da sua maturidade. Ou seja, você ser hoje consciente no campo da área de que você tem uma longevidade por conta de 3 elementos. Você tem por conta de boa qualidade de vida. A outra é uma alimentação balanceada. E outra é um sistema de saúde que funciona. Isso, normalmente, são os 3 elementos que, no mundo, são levados em conta para você caracterizar o nível de interesse e importância que proporciona essa longevidade para os grandes centros urbanos. Isso não mudou. Hoje você tem, talvez, alguns destaques interessantes que são gigantes. Alguns deles são, por exemplo, a Austrália, hoje um ícone do processo. Não sei se vocês estão acompanhando a Nova Zelândia, que é a próxima à Austrália, que é um exemplo do processo da área do desafio que está ocorrendo agora, durante esse tempo todo do Covid-19. Ela tem também um indicador de... eu tenho um indicador de longevidade bastante grande. E ela está tomando posições muito interessantes. É dessa proposta que eu queria conversar com vocês. Primeiro, começando por aquilo que passou a ser uma ordem. Um critério que foi estabelecido, e eu acho que ele tem maior importância, por conta de que a gente desconhece o que está realmente nos atingindo. Ou seja, a gente não tem essa percepção em termos do grau da realidade, da profundidade, da extensão de que o vírus pode proporcionar à nossa vida. Mas o fique em casa, ele mudou enormemente o comportamento de todos. Outro ponto que eu acho que é importante é a fragilidade com que a gente acabou se deparando. Essa fragilidade, ela vem, de certa forma, como um susto. Ou seja, você não teve um preparo para esse procedimento. Então, aí eu acho que começam a casar as realidades novas que a gente vai ter que encarar. Principalmente aqueles que são, vamos chamar, chamados mais atingidos do processo, que são os longevos. Na verdade, a gente precisa de muito dessa sabedoria que foi criada nesse período de tempo. Tem alguém aí com uma cozinha aberta? Basta ela fechar o sinal dela, senão a gente fica... É só isso. Então, o que acontece nesse processo todo? São as transformações. E essas transformações, elas não podem ocorrer alheias ao nosso interesse. Você não pode simplesmente ser informado, você tem que ser participante. Você tem que participar do processo de tal forma que você tenha voz e vez nessa atividade, nessa ação. Então, acho que o Rio de Janeiro tem por obrigação ser um cargo-chefe para isso a nível nacional. Por todas as razões. Não por conta de que a gente é uma cidade que hoje poderia carregar a coroa de ter sido capital e vivenciar um país que, embora diferente, fosse tutelado a partir do nosso território. Não, é por conta da sua própria estruturação, por conta da sua própria vida. Então, eu começaria pelo primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, e é um desafio. Eu acho que a Carlota pode, junto com vocês, Maria Alice, enfim, todo mundo que está aí, nesse processo, começar a pensar em sério como é que a gente vai ativar isso. Eu queria primeiro
considerar que você, ao ficar em casa, você mudou o seu comportamento e você passou a ter uma dependência de fornecedores, se e quando, de preferência, próximo à sua porta. Então, esse primeiro momento nos levou ao conceito do bairro. Eu acho que o bairro tinha sido perdido um pouco no seu horizonte. Embora a gente tenha lá lideranças, atividades estruturadas, gente que se reúne, gente que se preocupe, mas eu acho que isso tem que ser sistêmico. A gente deveria procurar todos os bairros para fazer com que eles todos acordassem com o mesmo viés da sua ideia de que a gente tem algumas coisas que podem ser comuns. Primeiro, pensar no agora e no amanhã. Eu acho que isso é fundamental como critério para a primeira posição da nossa novidade de vida em termos de outros valores que chegaram a acordar o que a gente hoje imagina que seja mais correto. Segundo, é priorizar os serviços essenciais para sustentar a vida e os meios de vida das pessoas. Vocês lembram que um dos elementos que faz com que a longevidade tenha destaque e seja possível é a boa qualidade de vida. Então, acho que esse ponto deveria ser um ponto a ser colocado na nossa agenda. O terceiro ponto, aliás, eu diria que é repensar um desenho dos novos sistemas urbanos. O Rio tem tudo para isso. Ele tem, inclusive, uma reunião dos arquitetos mundiais programadas, que era programada agora para julho, e que passou a ser julho de 21. Então, a gente pode, pelo grupo dos longevos, começar a pensar em sério como é que a gente pode ocupar aqueles que são aí nossos engenheiros, nossas engenheiras, nossos arquitetos, nossas arquitetas, enfim, todos aqueles que fazem parte do que é possível e ao desafio de novos espaços urbanos, mais completos, mais integrados, com maior mobilidade, com capacidade de atendimento na expectativa que a gente quer. Outro ponto que eu colocaria na agenda realmente é uma resposta à saúde robusta e cooperativa. Eu acho que a gente passou por uma série absurda de surpresas e que, de repente, a gente viu a nossa fragilidade, ou seja, tudo faltava, tudo era dependente de um processo, de uma decisão, não havia nada planejado, não havia nada preparado, nós estávamos perdendo essa posição, perdendo, inclusive, vidas que poderiam ter sido poupadas se tivéssemos organizado. Outro ponto, na realidade, é amortecer o impacto nos meios de vida e na economia real que nós estamos vivendo hoje. Não tem ninguém que hoje não esteja preocupado com o seu dia de amanhã em termos de receita, em termos de trabalho, em termos de oportunidade, em termos de perspectiva de uma ação e uma continuidade, de alguma forma, na sua visão. Então, se eu pudesse, vamos dizer, fazer com que a gente tivesse um papel do Rio realçado, eu partiria para fazer alguma coisa em termos de ação dessa rede de bairros, mas dar um pulso maior às instituições. E procurar nessas instituições uma ação que fosse combinada com as nossas lideranças de comunidade. Então, eu viria uma formação de um think tank, de um grupo de pessoas que, dentro do campo dos longevos, seja escolhida. A gente pode pegar a dedo cada um, pode fazer um grupo de ação e de consulta, e que cada um tenha também uma referência de operar no lugar em que está. Não é esse ficar em casa sem nada, é ficar em casa com tudo, com todas as condições de fazer funcionar essas ações, fazer atender às oportunidades, desenvolver aqueles períodos que a gente é obrigado não só a pensar nas ações que devem ser realizadas, mas a cobrá-las, a acompanhá-las, a medi-las e a fazer com que elas sejam capazes de se transformar
realmente o Rio naquela, vamos dizer, plataforma que a gente pode dizer nacional e internacional. Isso nos afeta. E mais ainda, pode fazer com que a gente possa caminhar para outros patamares. O primeiro patamar que eu acho que é importante é o conceito de uma vivência de uma cidade que é coração de uma metrópole. A metrópole do Rio de Janeiro está equacionada, está dentro de uma lei que foi criada em dezembro do ano passado e que tem tudo, aliás, dezembro de 18, foi o último mandato, o período antes da reunião, da eleição da prefeitura. O mais importante para nós é que hoje a gente tem 22 cidades reunidas debaixo de um único chapéu. Todas elas compreendendo que o Rio de Janeiro tem todos os desafios para essa convivência ser mobilizada e integrada. Por quê? Nós fazemos, não agora com esse número, em menor número, mas também continua sendo elevado, o deslocamento entre a residência e o trabalho, de 2 milhões e quase 400 mil cariocas todo dia. Todo dia. Então, essa operação é uma operação que traz para a gente uma visão realmente do que é o desafio no plano urbano nosso. Outro quadro de consequência é a vizinhança. O Rio de Janeiro tem que aproveitar esse momento para, ao ser centro de processos de melhoria e decisão a nível nacional, fazer os seus casamentos de forma integrada, começando por aqueles que a gente tem maior e dá maior importância na nossa ação de relacionamento. Todos os estados são hoje importantes para o Rio, mas São Paulo representa 62% do nosso consumo a nível de qualquer evento de escala nacional. Então, eu diria a vocês que é uma oportunidade, é uma chance muito grande. O evento que está à nossa frente lá, nós pode nos esperar com uma forma de nós mostrarmos ao mundo o laboratório que a gente é. Faz e pode ser. Isso, eu posso dizer a vocês que não é um wishful thinking. Eu estou dedicado a isso há muito tempo. Esse mês eu consegui fechar algumas ações de programa com alguns órgãos das Nações Unidas, em especial com o Habitat. Nós temos hoje uma linguagem formalizada a nível internacional, fechada, com 17 objetivos da área de desenvolvimento sustentável. Os 17 deveriam ser a razão e a carta da nossa intenção. Eu acho que, inclusive, deveríamos nós, Carlota, fazermos uma distribuição interna para que todo mundo possa ter uma discussão objetiva desses 17 eventos. Eu estou aproximando o Rio de Brasília. Brasília já fez um exercício piloto muito interessante. Dos 17 objetivos, o único que ela não levou em consideração foi o fato de você estar com a preocupação da área dos oceanos, da vizinhança do mar, o que ela não tem isso. Mas os outros 16, ela criou um programa para perseguir, através de suas instituições, o melhor atendimento a cada um dos objetivos. Então, eu faço votos que vocês não só continuem essas reuniões, façam disso uma rotina, estabeleçam uma forma de critério, inclusive temática, reúnam os temas debaixo de grupos, organizem lideranças e deem a elas a batuta para poder tocar a coisa, cobrar, fazer com que a gente tenha um melhor resultado. E, de resto, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Que ótimo. Eu acho... Olha, eu não tô vendo vocês, mas obrigada, Paulo, porque foi muito bom. A gente... eu não sei nem como restabelecer essa imagem, não vou mexer, porque senão depois não dá certo. A gente criou o movimento e tem os pilares de sustentação. E esses pilares têm tudo a ver com a questão das ODS que você mencionou. Inclusive,
quando você fala em think tank Rio, o pessoal da SPM tem um projeto interessante nessa linha, e eu só não sei como está atualmente esse projeto. Eu só vi o lançamento e tenho contato com a professora Sandra, e acho que é uma oportunidade de ajudá-los também nisso, quer dizer, porque o Rio faz muitos grupinhos separados, porque o movimento tem essa finalidade, de juntar as pessoas para realmente discutir um determinado assunto e levar adiante. Eu tenho para mim que, quando eu falo nesse Rio de mãos limpas e solidariedade e criatividade, é porque o que aconteceu? Esse isolamento, ele levou a gente a refletir muito. Quer dizer, é cansativo, mas é um momento de reflexão. De repente, todo mundo parou, seja jovem, seja idoso, para discutir, para pensar o que a gente fez para chegar nesse ponto de desgoverno, que não é só o desgoverno a nível do Estado, a nível geral, é um desgoverno da própria vida. Quer dizer, a gente esqueceu da família e correu atrás do lucro. Então, a gente hoje está pensando mais na família, os avós estão se aproximando mais dos netos, e os filhos, graças a Deus, eles puderam recuperar esse tempo, né? É assim que a gente está vendo isso. E o Rio, que é tão solidário nas suas ações de uma enchente, uma catástrofe pontual, hoje ele é geral, né? A gente tem o SUS que foi deixado acabar. Então, está na hora da gente repensar isso, como a gente segurar esse SUS, porque é ele que está segurando essa pandemia. Então, eu acho que é muito bom saber que a gente está num bom caminho. E esses seus vertentes foram ótimos para a gente poder realmente organizar uma defesa do Rio com conteúdo, para não ficar se perdendo no vazio. E é ótimo saber que esse evento da arquitetura foi para 21, porque até lá a gente tem tempo de fazer alguma coisa, né? Eu acho que precisa participar. Eu gostaria muito de ver vocês, eu queria... Como é que eu consigo restabelecer isso? Eu não sei. Consegui. Mas porque é bom a gente se ver, né? E isso é uma das coisas assim muito muito gostosas desse novo encontro virtual. E eu só gostaria que você falasse um pouco desse think tank Rio que você falou, para saber se casa com esse projeto da SPM ou como é que a gente faz isso. Não, naquela reunião que você fez na Fé Comércio, eu já acordei com esse... Eu não sei quem foi que falou comigo naquele dia, mas eu vi alguma dissertação, mesmo que breve, sobre esse objeto. E eu acho que ele é uma luva para a mão que a gente tem. Ou seja, a única coisa que me traz hoje maior certeza nesse processo é que, naquele momento da reunião que foi feita na Fé Comércio, nós não tínhamos uma ideia nem de longe do que é a pandemia. E hoje, a gente está diante de um mundo que não vai deixar de ter as pandemias sequenciais. Ou seja, por incrível que pareça, a gente não vai ficar livre desse vírus. 1, 2 e outros aparecerão. Ou seja, o que aconteceu é que a gente desarranjou um pouco a estrutura das nossas relações a nível de sustentabilidade, organização e critérios de vida, formas de comportamento, e resultou num desafio que vai ser permanente. Então, organizar a cidade para isso é fundamental. É como se você fizesse o cerco da tua cidade para fazer o forte. Ou seja,
todas as cidades antigamente eram muradas, tinham a sua entrada de passadiço, só entrava quem você achava que devia entrar. O que acontece é que hoje no mundo isso não é mais uma ação impossível. Ela é possível porque ela pode ser digitalizada, ela pode estar dentro de um foco em que você sabe quem está na rua, quem não está na rua. Eu hoje estou começando a trabalhar uma ideia de incorporar um app que vai, pelo celular, dizer quem é que está perto de você que está com possível, digamos, condições de transmissão do vírus. Ou seja, esses processos existem, eles são, hoje em dia, feitos e crescentemente apresentados por conta da ação criativa que a gente tem. Então, eu faria com que a gente tivesse, até por conta do grupo ser um grupo que tem suas condições, por exemplo, o nosso coordenador técnico aí, se não tivesse presente, provavelmente a gente não teria entrado no ar conforme deveria, e como acabamos entrando. Mas ele foi cuidando dessa parte técnica, e eu acho que nós temos que ganhar também isso. É muito importante que a gente escolha alguns temas que sejam incorporados por esse grupo mais, representando mais de maior idade, por conta de que são essas ferramentas que a gente vai lidar. Então, no meu entender, Carlota, eu acho que é sequenciar, dar o passo 2, organizar uma agenda, não deixar de fazer o encontro pelo menos a cada 15 dias, uma forma qualquer de troca de informações, diminuir o grupo maior para um grupo menor que vai ficar tematicamente pendurado em cima de alguma coisa que queira aprofundar, e assim sucessivamente. Esse reconhecimento, se eu puder colaborar e vocês acharem de interesse para cada um de nós, de buscar, por exemplo, eu vou trabalhar, provavelmente a gente vai trabalhar com todos os bairros importantes e populosos daqui até julho do ano 2021. Todo mundo vai falar a mesma língua, vai ter a mesma estrutura, vai ter as mesmas condicionantes. E a gente vai ligar o Rio a pelo menos outras 27 cidades no mundo. Estamos começando com Copenhague. Eu já fui lá, estive lá numa conversa interessante com o pessoal da área das instituições, da academia, do setor privado e do governo. E Copenhague vai ser a cidade seguinte da reunião chamada Capital Mundial da Arquitetura. Espera aí, um pouquinho só. Agora não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de tocar justamente por isso, porque aí acabo... voltou. Mas eu fui tentar... Tá. Não, mas já terminando, nós vamos começar a fazer um entendimento com a Copenhague, mas vocês precisam ver que coisa fantástica. Não foi só nos ODS que a gente se encontrou. A gente se encontrou no Porto, por exemplo. Nós estamos trabalhando integralmente a relação portuária do quadro do Porto do Rio com o Porto de Copenhague, naquilo que é o desenvolvimento urbano, a sua proposta, o seu engajamento, a sua troca e de forma intensa. Nós estamos redesenhando muita coisa do nosso lado dentro daquilo que foi o aprendizado que eles tiveram. A gente está trabalhando uma área de ver a parte de mobilidade, em que a gente está incorporando algumas novas funções e acelerando alguns interesses maiores. Copenhague hoje é a maior cidade que faz uso da bicicleta no mundo. Ela ganhou, passou inclusive a Amsterdã. E é muito interessante por conta de que isso é uma vivência que a gente pode passar a ter. Tivemos mais, tivemos menos,
Hoje já é um fato comum por conta das bicicletas do Itaú. Enfim, a gente tem hoje condições de favorecer e estabelecer regras novas de ação. E tem projetos que vão ser emblemáticos. Por exemplo, o chamado Centro do Centro, que é a área da Central do Brasil, ser transformada num grande, vamos dizer, entendimento e integração de todos os modais que chegam ao Rio. O ônibus, trem, o VLT e a parte do próprio metrô. Ou seja, isso sem falar nos acessos que você tem por outros meios, também a pé e assim por diante. O desenho que está feito por lá foi feito por um grupo francês, que esteve aqui no Rio de Janeiro, bancado pelo Fundo do Desenvolvimento da França, e que desenhou um espetáculo para a gente poder integrar aquela região. Se vocês conhecem alguns, o que tem de valor em torno daquela área é sensacional. E não só na área cultural, na área do próprio esquema de serviço, e são centros interessantes por conta de que não representam muito. Por exemplo, quem é que não conhece o Itamaraty ali na Visconha? Então, essa operação do próprio Itamaraty tem uma área enorme, não só construída, bonita, tradicional, histórica, mas tem um terreno aberto para poder ser feito outros usos. A biblioteca está em frente do próprio quadro da Presidente Vargas, na esquina, é outro centro de interesse e importância grande. Fora a Casa da Moeda, o Ministério do Exército, enfim, você tem todo um apanhado ali que pode representar um ponto de referência da cidade que hoje é deprimido, é horrível. Tem pouca gente hoje que vai lá e fica satisfeita porque não se sente nem segura. Então, eu acho que são esses elementos que a gente deve colocar à mesa para pensar e ver de que forma isso pode acontecer. E vocês precisam ficar impressionados com o número de velhinhos e velhinhas que andam por lá. E o número de velhinhos e velhinhas que andam de bicicleta na Holanda também, quer dizer, continuam ativos. Hoje, teve uma senhora de 89 anos que aprendeu a mexer, literalmente, né, na internet, para dar as aulas de francês pela internet. Então, ela está fazendo o que a gente está fazendo hoje, com muita alegria, ela faz isso toda segunda-feira com os alunos, e é um exemplo de vida, né? Então, os idosos, quando você fala em bairro, o professor André Guedes também está falando em bairro inteligente, eu fiquei muito feliz, porque o bairro inteligente é aquele que a gente se sente útil também, se sente bem, se sente útil. Ótimo. No início, a gente já tinha previsto fazer os núcleos por bairro para poder atender, na realidade, os idosos de cada bairro, porque o idoso não circula tanto grandes distâncias. Mas, agora, para isso acontecer, primeiro a gente precisa concentrar no Núcleo Rio para poder ramificar para os bairros. Eu acho que tudo que você tem dito está muito gostoso de ouvir, porque é tudo que a gente queria ouvir. Agora, eu vi que a Lúcia está querendo saber um pouco mais do aplicativo. Eu fico preocupada com esse negócio de saber quem está do meu lado, mas a Lúcia quer saber desse aplicativo, qual é a principal dele. Esse aplicativo que a gente fica sabendo quem é que está possibilitando transferir coronavírus para a gente, pertinho da gente. Pode ser? Ele foi aplicado inicialmente na Coreia e migrou para a Europa. E hoje alguns países estão adotando isso de uma certa forma. Você tem exata medida de quem é que tem esse tipo de informação por conta de que a iniciativa é do próprio cidadão. Ou seja, ele na própria telefonia, ele faz do seu estado, e assim por diante.
Isso vai nos levar a uma vida totalmente diferente daquela que nós temos hoje. Ou seja, interessante, por exemplo, eu vou dar um capítulo, você vai ter passaporte, por conta de que vai haver tantos constrangimentos e as pessoas vão estar tão inseguras que você vai ganhar uma identidade, de certa forma, vai dizer que você é imune, que você tem ou tal fragilidade. E esse processo ser um processo conhecido já de quem vai encontrar com você, ou estar com você, ou monitorar você, ou até mesmo policiar você. Então, isso vai acontecer, sim, porque é uma forma de defender a outra pessoa e preservar aquele indivíduo. Então, isso vai caminhar para o campo eletrônico, ou seja, o Rio de Janeiro tem uma perspectiva, não sei como é que isso vai ocorrer e quando vai ocorrer, em termos de rapidez, né? Mas já ocorreu um grande concurso, vamos chamar assim, chamado pela própria prefeitura, para mudar a parte da iluminação da cidade. Então, nós vamos trocar cerca de 400 mil lâmpadas. Essas lâmpadas elas vão estar vinculadas a um chip. E você vai passar a ter, praticamente em todos os caminhos do Rio de Janeiro, em todas as ruas do Rio de Janeiro, uma possibilidade de você ter uma visão de câmaras. Então, hoje as câmaras que são em número pequeno passarão a ser um número de câmaras muito elevado. Elas hoje são mais baratas, são mais acessíveis e têm um comportamento. E vai trazer a possibilidade de você ter um controle melhor da própria circulação no campo urbano. Então, isso faz parte do programa, não é só ligar a luz, é você fazer com que aquela fiação, aquela iniciativa, aquele lugar, etc., passe a ter um olho que possa ser acionado para uma gestão cada vez melhor, mais eficaz. Então, isso olhando qualidade de vida, proteção, segurança e assim por diante. Então, isso vai ser parte do que nós estamos pensando que pode vir a cooperar com os aplicativos que eu tenho. Se alguém tiver interesse, basta me dizer, eu mando um filmetezinho, nós não temos isso ainda em português, eu mando um filmetezinho pequeno sobre o que é essa iniciativa para a pessoa se inteirar. Legal, obrigada. Olha, eu acho, a Paula que sabe como é que a gente vai continuar, eu tô amando, então eu não posso deixar a minha mediadora em maus lençóis. Tem mais uma então, Não, mas olha, eu tenho dois problemas aqui. Meu primeiro problema é que eu tenho uma reunião agora em seguida. O segundo problema é que meu telefone está com 4% de bateria. Então, eu vou ter que pensar em como vou carregá-lo. Eu não sei como carregá-lo aqui. Vou ter que procurar uma tomada. Então, gente, daqui a pouco eu vou me desligar não por vontade, mas por conta da própria bateria do telefone. Maravilhoso, Olha, Paulo, muito obrigada, foi excelente. A gente que agradece, tem muito que agradecer, e eu acho que estamos juntos pelo Rio, certo? Ótimo, até lá. Obrigada. Até a próxima. Paula. Então, Carlota, nossa, foi uma aula, né, que o Paulo deu, né, para a gente, né, muito, muito legal, muito bom, muito bom. Agora chegou a sua hora de falar, né, sobre Rio Mãos Limpas. 10 minutos. Se você me der 10 minutos, eu falo. O quê? 1 minuto? Então tá. Mais 10 a gente vai ser o suficiente. Gente, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer. Hoje não é segunda-feira, e eu estou vendo uma figura que eu estabeleci fazer segunda e quinta por causa dele. Então, eu não posso deixar de dar
dá para ele falar. Agora, Richard, me ajuda a liberar o som do Rafael, porque eu não sei. Eu vou apagar aqui. Liberei. Então tá. Rafael, bem-vindo. As meninas eu já tinha falado com a maioria, depois a gente fala, mas os meninos que se aproximam desse grupo, a gente tem que reverenciar e achar ótimo, porque hoje é quinta-feira, não é segunda-feira. Uma segunda-feira vocês vão ouvir o Rafael falando também, mas pode falar agora um pouquinho para deleite nosso. Fala, Rafael, você que cuida bastante da longevidade, do envelhecimento. Se apresenta primeiro, Rafael, por favor. Boa tarde a todos. Muitos aqui eu acho que já me conhecem. Já trabalho com esse tema já tem um tempo. Hoje, atualmente, eu trabalho lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também toco um programa de rádio, sendo que a gente utiliza esses dois espaços para também tratar sobre a longevidade. Mas já tenho uma experiência já um pouco no campo, já fui superintendente do idoso do Rio de Janeiro, fui representante do governo do estado em relação às políticas dos idosos do governo federal e também tenho uma experiência na chefia de gabinete de direitos humanos, que foi quando mudou um pouco a minha visão em relação à longevidade, porque nós temos o péssimo hábito de tratar não a longevidade, mas tratar os idosos como algo estanque, como algo que é o último a ser pensado ou avaliado como política, e não conseguem entender que o grupo, a sociedade brasileira está se tornando um grupo vulnerável, né? Quanto mais a gente separar por faixa etárias, pior vai ser o nosso tratamento em relação à nossa saúde, à nossa longevidade. Eu falo isso porque eu tenho conversado com vários grupos que já não falam mais a partir de 60 anos, né? Já falam a partir de 40, já falam a partir de 50, mas sem ter a questão legal, o marco legal de 60 anos para discutir sobre longevidade. Mas tem outros detalhes ainda dentro disso tudo, mas um pouco dessa experiência que eu tive, eu contribuo com vocês para o que vocês precisarem. Obrigada, Rafael. Isso é bom, a gente sabe que pode contar com você. Eu vejo o seguinte, o que aconteceu pelos grupos irem diminuindo a idade, de tratar mais 40, mais 30, porque esses grupos eles foram justamente para a área de empreendedorismo. Ou seja, não tem trabalho, o que fazer? Então, o cara que tem 40 anos, perdeu o emprego, tem que fazer alguma coisa. Então, daí essa grande procura. No nosso caso do movimento, como a gente trata do conjunto, né? Quer dizer, a gente fica no 50 a mais, porque a ideia é justamente manter esse protagonismo, né? A gente cuida realmente da longevidade, que ela seja ativa. Então, eu acho que falamos uma mesma linguagem. Agora, essa proposta de fazer um Rio que sirva para todos, eu acho muito interessante, né? Acho que essa e que realmente se pense antes, porque depois não adianta. Você vê, os pontos positivos que eu vejo dessa pandemia, se há que tem ponto positivo, né? Gente, a gente aprendeu a lavar as mãos, me perguntaram por que mãos limpas? Eu disse assim, gente, o brasileiro, o carioca, pelo menos o carioca, aprendeu a lavar as mãos. Uhum. A gente não fala, não tem saneamento básico, não tem saneamento. E o pessoal não entende o que é saneamento básico. Agora está começando a entender que não adianta ficar reclamando da SEDAI na hora que a SEDAI não dá água. A gente tem que reclamar antes de ter um planejamento para que a água chegue a determinado local. Não adianta você ir lá para o Cucuruto do Morro e achar que a água vai chegar lá. Então, tem que buscar melhorar a condição de habitação, né? Então, há quanto tempo que a gente não tem isso? Olha, gente, eu vou agradecer para vocês. A gente vai tentar fazer uma próxima live na outra quinta, e
com um resumo do que a gente fez em termos dessa reunião e ver se a gente realmente consegue formar os grupos, porque a gente fala nos grupos temáticos, dentro dos nossos pilares. E mais ou menos o que o Protásio falou em outra linha, mas que atende. Então, acho que a nossa preocupação é não sair desse planejamento nosso, mas correr um pouco mais para a gente poder, lá na das nossas ações. Obrigada, Lúcia, foi um prazer. Foi bom, muito bom ver vocês todos aqui. Gente, Paula, vamos ver se a gente consegue fazer essa live dentro do prazo, dentro do tempo, né? Senão a gente não vai ter outra oportunidade também, é isso? Então, para fechar a live, eu peço para vocês pensarem em assuntos que vocês queiram falar para as próximas, e dentro dos 4 pilares do movimento, que são saúde e bem-estar, educação e cidadania, trabalho e empreendedorismo, e inovação e tecnologia. Se vocês querem falar sobre isso, de uma maneira bem mais leve, sem muitos jargões e tudo, enfim, as pessoas ouvirem e terem ideias para continuar aí a nossa jornada, vocês falem com a dona Carlota para a gente fazer uma fila, né, de lives, certo? Eu vou pedir permissão para vocês para incluir lá no núcleo Movimento Longevidade Rio, vocês já colocam lá as opções. Eu vou colocar alguma coisa para vocês, para estimular mais vocês a participarem, ok? Então, tem esse trabalhinho de casa para vocês, tá? Silvia quer falar. Irem e submeterem essas lives. E um outro trabalhinho de casa é o seguinte: vamos começar a ter continuar a ter humor nesse isolamento, começar a pensar muito positivo, e o trabalho de casa vamos pensar no que vocês fariam quando essa epidemia, quando esse isolamento acabar. Vocês vão para onde? Vocês vão se encontrar com quem? Vão fazer o quê? Ver o quê? Pensem nisso, tá? Pensem nisso para vir fluidos positivos e bastante serotonina, bastante endorfina e bastante alegria para ninguém pegar esse vírus safadinho aí. Muito obrigada por todos. Obrigada eu. Eu falo por mim. Eu vou andar na praia, tomar sol, porque faz mais de 40 dias que eu não tomo sol. Na minha casa não apanha, não tem sol, só tenho janela. Então, eu consigo ver fora, mas não consigo tomar sol. Mas, gente, para mim foi uma surpresa muito grata essa oportunidade de estar com vocês. E foi um começo muito bom que eu vejo desse Núcleo Rio. Obrigada. A gente vai se falando, então. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, beijão. Quem amou fui eu. Obrigada. Eu espero vocês saírem. Vou sair por último. Pode. Beijo. Tchau, obrigada, gente.